Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. E aí, você está bem? Está descansando ou trabalhando nesse sábado? O mais importante, espero que esteja bem. A partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. Começo falando de um estudo divulgado pelo Diese de São Paulo, que apontou que o novo salário mínimo vai causar um impacto de 125 bilhões de reais na economia, tanto em gastos como arrecadação. Muitos benefícios serão afetados com a mudança que traz, e quem traz as informações é o Bruno Tibério. Com o novo ajuste do salário mínimo de 7,5%, saindo de R$ 1.412 para R$ 1.518, diversos benefícios sociais e serviços que utilizam o piso nacional como referência foram alterados. O aumento altera valores do abono salarial PIS/PASEP, benefícios do INSS, benefício de prestação continuada, seguro-desemprego, cadastro único, seguro-defeso e das contribuições mensais dos microempreendedores individuais. No caso do PIS/PASEP, os valores agora variam de R$ 126,50 a R$ 1.518, dependendo do número de meses trabalhados. Em 2025, o cronograma de pagamentos inicia em 17 de fevereiro para nascidos em janeiro, encerrando em 29 de dezembro. Ao todo, mais de 30 bilhões de reais devem ser entregues a cerca de 25 milhões de trabalhadores. Já o INSS conta com mais de 40 milhões de pagamentos mensais, dos quais cerca de 28 milhões equivalem a um salário mínimo. O reajuste afeta aposentadorias, auxílio-doença e pensões por morte. No caso do benefício de prestação continuada, o BPC, voltado a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza, o benefício passa a ser um salário mínimo. Além disso, regras mais rígidas entraram em vigor, como a obrigatoriedade de cadastramento biométrico e atualização cadastral bienal. O seguro-desemprego, calculado com base na média salarial, vai ter como piso o novo salário mínimo. Já para os trabalhadores intermitentes, que são pagos proporcionalmente, os valores de referência passam a ser de R$ 55,20 por dia e R$ 6,90 por hora. Os limites para inscrição no cadastro único também foram reajustados. A renda mensal por pessoa agora deve ser de até R$ 759, enquanto a renda familiar total para ser elegível passa para R$ 4.554. No caso do seguro-defeso, o benefício pago a pescadores artesanais durante períodos de reprodução das espécies também foi atualizado para um salário mínimo. As contribuições mensais dos MEIs também subiram, com o valor do INSS fixado em R$ 75,90, equivalente a 5% do salário mínimo. Já as ações em juizados especiais, em que o teto é calculado com base no piso nacional, tiveram seus limites aumentados para mais de R$ 91 mil no âmbito federal e mais de 30 mil nos juizados cíveis. A sanção do novo salário mínimo ocorreu em 27 de dezembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O reajuste segue uma nova regra estabelecida no pacote de corte de gastos, limitando o crescimento real do mínimo a até 2,5% acima da inflação entre 2025 e 2030. O aumento deste ano foi calculado com base na inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e no crescimento do PIB de 2 anos antes. Uma trava de 2,5% resultou em um valor aproximadamente R$ 10 inferior ao que seria aplicado sobre as regras anteriores. A medida tem o objetivo de equilibrar as contas públicas, respeitando a regra fiscal que permite um crescimento das despesas entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. A prefeita reeleita de Campo Grande teve um aumento de 96% no seu salário. E com isso passará a ser a prefeita mais bem paga do Brasil. Quem traz essa informação para a gente, lá de Mato Grosso do Sul, é o repórter Wellington Pael. Adriane Lopes, do Progressistas, reeleita para comandar Campo Grande, capital sul-mato-grossense. A partir deste ano, será a prefeita mais bem paga entre os gestores de capitais brasileiras. Isso porque o salário dela aumentou 96%, passando dos pouco mais de 21 mil para 41 mil reais. Esse reajuste, que entra em vigor a partir de fevereiro, foi aprovado há um ano pela Câmara de Vereadores, através de um projeto de lei que também beneficia a vice-prefeita Camila Nascimento do Avante, os secretários e mais 408 servidores municipais que recebem o teto salarial, que não pode superar o que é pago ao chefe do executivo.
Na época, os debates que cercaram essa proposta geraram bastante polêmica, especialmente entre as categorias de base do funcionalismo, como é o caso dos professores. A justificativa dos parlamentares que foram favoráveis ao aumento foi a necessidade de corrigir o que consideravam uma defasagem salarial das autoridades municipais e uma ajuda para descongelar os salários pagos aos profissionais como médicos e diretores de escolas. Lembrando que o funcionalismo brasileiro, de forma geral, tem o teto atrelado ao salário dos ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, que será de pouco mais de R$46 mil a partir do próximo mês. Com o reajuste, Adriane, a prefeita mais bem paga, que recebia menos da metade desse vencimento, agora tem um salário bem próximo ao dos ministros da Suprema Corte. O aumento ainda fez o salário dela superar a do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que é o segundo mais bem pago das capitais, com vencimentos de R$38 mil. Na sequência dessa lista está o prefeito de Palmas, no Tocantins, que recebe por volta de R$37 mil. Já entre os que sacam menores valores são os prefeitos de Teresina, do Piauí, com salário de R$17.600, Vitória, no Espírito Santo, com R$19 mil, e Maceió, no Alagoas, que tem um salário de R$20 mil. E passada a euforia dos consumidores, chegou a vez do comércio repetir a estratégia de todo o começo de ano para manter o faturamento em alta. Muita gente sabe que os preços vão baixar, tanto quem compra como quem vende. E quem traz as informações é o repórter Anderson Nascimento. O início de janeiro marca a temporada de liquidações no comércio, com lojas varejistas, supermercados e shoppings oferecendo descontos de até 80% para atrair consumidores. Esse período de promoções é estratégico para o setor, já que o movimento tende a diminuir após as festas de fim de ano. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o mês de janeiro costuma ser o mais fraco para o comércio. Por isso, muitos lojistas aproveitam a oportunidade para queimar estoques, especialmente de produtos sazonais, o que contribui para o faturamento do mês. Em 2024, por exemplo, o comércio movimentou 104 bilhões e meio de reais em janeiro, bem abaixo dos 139 bilhões registrados em dezembro. Embora as promoções sejam tentadoras, especialistas alertam para os riscos de endividamento, especialmente em um mês repleto de despesas fixas, como IPVA, IPTU e material escolar. Para evitar problemas financeiros, especialistas recomendam um planejamento prévio. Antes de comprar, revise o orçamento e considere as despesas já previstas para o início do ano. Além disso, evitar parcelamentos excessivos e fazer uma boa pesquisa de preços para conferir se os descontos são reais podem auxiliar na hora das compras. Os consumidores devem estar atentos também aos gastos financeiros recorrentes em suas vidas, como as compras de mercado, por exemplo, antes de assumirem novos compromissos. São Paulo, Rio de Janeiro e Recife são as cidades mais procuradas por beneficiários do Voa Brasil. O programa oferece passagens de até R$200 a aposentados do INSS. O programa Voa Brasil, do governo federal, foi lançado em julho do ano passado para beneficiar aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos. Nesse período, foram reservados 23.187 bilhetes para todos os estados brasileiros. Ainda segundo o balanço do Ministério, das 20 cidades brasileiras mais procuradas, 10 delas são do Nordeste e 5 do Sudeste. O Sul e o Norte têm, cada região, 2 municípios na lista. O Centro-Oeste aparece com um roteiro de viagem. E os destinos mais procurados pelos beneficiários do programa Voa Brasil para viajar foram as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. O Voa Brasil é destinado a pessoas que não viajaram de avião nos 12 meses anteriores. O Ministério de Portos e Aeroportos calcula que as passagens compradas seriam suficientes para lotar 180 aviões. Desde julho do ano passado, os voos do programa chegaram ou partiram de 77 municípios. A ação não conta com recursos públicos, já que as passagens são vendidas pelas companhias aéreas. Pelas regras atuais, os aposentados do INSS podem emitir até 2 passagens por ano.
por meio do portal do Voa Brasil. A intenção do governo federal é expandir o programa a estudantes universitários de baixa renda a partir do segundo semestre deste ano. E veja a seguir, ponte no Rio Grande do Sul é arrastada por enchentes. A reportagem completa no próximo bloco. Nós voltamos já já. Estamos de volta com mais notícias para você. Seja bem-vindo e bem-vindo você que sintonizou o jornal a partir de agora. Uma ponte provisória construída após enchentes do ano passado no Rio Grande do Sul foi arrastada na última sexta-feira pelas águas. Detalhe, a passagem foi inaugurada há menos de 3 meses. A ponte da cidade de Feliz, a 80 quilômetros de Porto Alegre, foi batizada de Feliz Cidade, depois de ser erguida com a mobilização de moradores, iniciativa privada e o poder público. Foi levada pela correnteza do rio Caí após fortes chuvas na região. A prefeitura estima que não demorou 10 horas para a ponte não resistir às chuvas e ser arrastada. A estrutura era provisória, feita com containers, e havia sido construída após as enchentes de maio, que destruíram a ponte original. De acordo com o prefeito Júnior Freiberg, do PSD, o nível do rio chegou a 5 metros, pelo menos 2 acima do normal. De acordo com a prefeitura, faltavam 3 meses para a construção ser construída para substituir a provisória. Não deu. A chuva forte atrapalhou o cronograma de reconstrução, que só poderá ser elaborado quando a água baixar e houver estabilização da área, o que impede qualquer planejamento imediato para a remoção dos containers e o reparo da ponte. A prefeitura informou que o tráfego está interditado até que o nível do rio diminua e uma avaliação técnica detalhada seja realizada. A única alternativa para cruzar o rio é um desvio pelas cidades de Vale Real ou Bom Princípio, o que aumenta em 20 quilômetros o trajeto de veículos. E você se lembra daquele caso absurdo de um cachorro sendo abandonado no meio da rua? A cena registrada no Rio de Janeiro, que mostra a ação criminosa de 2 mulheres, deixou muita gente indignada e mobilizou autoridades e ONGs em defesa dos animais. Essas mulheres estão sendo investigadas. Infelizmente, o cachorro foi localizado e ganhou um lar temporário. As cenas são impressionantes. Nesse carro, uma mulher abre a porta e abandona um cachorro na Praça Eucalipto, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Ela deixa o animal na calçada, fecha a porta e o carro começa a andar. E uma outra mulher no banco do passageiro olha pela janela e ri do cachorro desesperado correndo atrás. O vídeo viralizou na internet e gerou grande repercussão. As cenas deixaram os internautas revoltados, pedindo justiça. Um grupo de voluntários e resgatadores de animais se juntaram para encontrá-lo. Felizmente, o cão foi resgatado e levado a um veterinário e agora aguarda em segurança por uma família num lar temporário. A polícia abriu investigação contra as 2 mulheres que estavam no veículo. Em pronunciamento, elas informaram que o animal sabia o caminho de volta para casa e estava em segurança. O proprietário do veículo, um motorista de aplicativo, informou que apenas dirigia e não tinha relações com as investigadas. As mulheres flagradas poderão responder pelo crime de maus tratos, previsto na Lei Federal número 9.605/98, com pena de prisão de até 5 anos e multa. O caso da mulher atingida por fogos de artifício na virada do ano em Santa Catarina segue sob investigação. Uma perícia vai ser feita no apartamento e a polícia investiga a empresa que forneceu os artefatos. A repórter Michele Veiga traz as atualizações.
Uma turista gaúcha acabou sendo atingida dentro do apartamento onde estava, na cidade de Navegantes, por fogos de artifício. Ela registrou tudo nas redes sociais depois de ter sido atingida e o seu vestido acabar pegando fogo. Tudo aconteceu, como eu disse, na cidade de Navegantes, no litoral norte aqui de Santa Catarina, na queima de fogos, aonde um desses artifícios acabou invadindo a sala do apartamento do qual ela estava com o seu esposo. Esse artefato acabou atingindo o vestido do que ela estava, colou no corpo e ela teve queimaduras leves, mas foram registradas no peito, no colo e também nas mãos, pois ela tentou apagar o fogo. Ela e o esposo, estão sendo assistidos na cidade de Navegantes, mas inclusive a prefeitura está abrindo um inquérito investigativo contra a empresa que prestou esses serviços de fogos na virada do ano no município, para saber o que realmente aconteceu. A turista, inclusive, relata que ela estava ali na janela com o esposo, vendo a queima de fogos, quando viu algo estranho, que a fumaça estava muito baixa, não estava indo para o alto, para o céu, enfim. E logo em seguida, esse artefato acabou invadindo a sala do apartamento onde eles estavam. A Bianca Miranda e o marido, Vitor França, são de Porto Alegre e estavam de férias na cidade de Navegantes. O caso também virou questão policial. A Polícia Civil da cidade também investiga o caso, vai fazer perícia no apartamento onde o casal estava, alugado ali, estava passando a sua temporada, e também nos equipamentos do qual essa empresa que prestou o serviço para a Prefeitura Municipal utilizou. Ela não teve ferimentos de gravidade, mas apresentou sim várias queimaduras e ainda está sendo assistida na localidade. O alistamento militar feminino já começou e o Ministério da Defesa informou que mais de 7.000 mulheres já se inscreveram para fazer parte do Exército Brasileiro nos primeiros dias. Essa é a primeira vez que as mulheres podem se alistar nas Forças Armadas. Elas também podem escolher em qual força irão servir. Ao todo, serão destinadas 1.465 vagas em 3 estados e no Distrito Federal, sendo 1.010 vagas no Exército, 300 vagas na Aeronáutica e 155 vagas na Marinha. O prazo para o alistamento vai até o dia 30 de junho. As mulheres que completam 18 anos em 2025 já começaram a se alistar. E de acordo com o balanço parcial do Ministério da Defesa, mais de 7.000 mulheres se inscreveram desde a última quarta-feira para o alistamento militar voluntário. O processo de recrutamento feminino será feito em 5 etapas. O Ministério da Defesa também leva em conta alguns critérios, como a disponibilidade de vagas e a aptidão física da candidata. Por se tratar de alistamento voluntário, as mulheres podem desistir, mas a partir da fase de incorporação, a alistada deverá cumprir os 12 meses de serviço obrigatório. Ao terminar este período, a mulher pode escolher entre ir para a reserva não remunerada ou continuar com o serviço militar por 8 anos. Pesquisadores do Reino Unido descobriram cerca de 200 pegadas de dinossauros. As marcas são da metade da Era Jurássica, há 166 milhões de anos. O achado aconteceu em uma pedreira no sul da Inglaterra. No local, é possível ver o caminho que era trilhado pelos enormes répteis. Segundo os pesquisadores, a escavação na pedreira Dewars Farm, feita pelas universidades de Oxford e Birmingham, encontrou 5 trilhas extensas, uma das quais media mais de 150 metros de comprimento. As pegadas de carnívoros e herbívoros se cruzam em certo ponto, levantando questões sobre se e como os 2 tipos de dinossauros estavam interagindo no Jurássico Médio, segundo os paleontólogos. As pegadas enterradas vieram à tona quando o trabalhador da pedreira Gary Johnson sentiu solavancos incomuns quando estava retirando argila com seu veículo para expor o piso da pedreira. Cerca de 100 pessoas participaram das escavações, num local que era uma antiga lagoa rasa de água quente. Os cientistas não sabem por que estas pegadas, deixadas na lama, foram preservadas desta forma, mas pode ser devido a uma tempestade que depositou sedimentos sobre elas, o que teria ajudado a congelá-las. Para os cientistas, 4 dos 5 dinossauros que deixaram pegadas no local eram saurópodes, herbívoros de pescoço longo, provavelmente da espécie Cetiosaurus.
dinossauros. O megalossauro foi o primeiro dinossauro a ser nomeado e descrito cientificamente em 1824, dando início aos últimos 200 anos de ciência e interesse público sobre esses animais. Os cientistas conhecem e estudam o megalossauro há mais tempo do que qualquer outro dinossauro da Terra. E, no entanto, essas descobertas recentes provam que ainda há novas evidências desses animais por aí, esperando para serem encontradas. Agora vamos falar de esporte. O Campeonato Carioca vai fazer uma homenagem muito especial. A Taça de Campeão terá um nome muito conhecido no futebol, especialmente pelo torcedor flamenguista. O troféu de campeão carioca de 2025 será batizado com o nome de uma lenda do futebol do Rio de Janeiro, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. A cerimônia de lançamento do Campeonato Carioca acontecerá na próxima quinta-feira, no aterro do Flamengo, e essa será a principal novidade para esse ano. Zico é um dos nomes mais respeitados do futebol brasileiro e viveu o auge do seu futebol nos gramados do Rio de Janeiro. Ele é o maior artilheiro da história do Maracanã, com 334 gols marcados, além de ter disputado 3 Copas do Mundo com a camisa da seleção brasileira. O Campeonato Carioca começa no dia 11 de janeiro. O atual campeão e maior ganhador com 38 títulos é o Flamengo. O maior artilheiro da história do campeonato é o ídolo do Vasco da Gama, Roberto Dinamite, com 284 gols. E logo em seguida vem o Zico, com 239 gols. Esta edição fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação por aqui e também no YouTube. Um ótimo fim de semana. Fique com Deus. Tchau!